Olá, tudo bom? Estamos voltando para mais um vídeo a respeito do reino de Deus e vamos pedir a Deus que nos guie nesse caminho, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava analisando o mundo nesses dias, lendo algumas coisas a respeito da idolatria, o que me levou a fazer esse vídeo. E eu li na palavra de Deus que nos últimos dias, os dias que antecederão a vinda do Senhor, o mundo estará em uma grande idolatria e a Igreja de Jesus Cristo estará inerte a isso, estará morta, caída também na idolatria, pois Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu pensando sobre isso, resolvi fazer esse vídeo. Parece até um tema ultrapassado, dificilmente a gente vê os irmãos falando sobre idolatria, falam mais sobre outras coisas, dão mais importância a outras coisas, mas não é um tema ultrapassado. É um tema que até a vinda do Senhor tem que ser batido, tem que ser falado, para que não caia no esquecimento e os irmãos caiam na idolatria, né? Mas o que é que eu quero falar hoje com vocês? Eu coloquei aqui no tema de um pequeno texto que eu escrevi, o tema é assim: há apenas um Deus. Há apenas um Deus, mas cristiano, isso é óbvio, há apenas um Deus. Porém, existem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que não acham assim. Eu separei algumas passagens onde o próprio Deus é taxativo em dizer que Ele apenas é Deus. Em Isaías, por exemplo, no capítulo 40, a gente vê o Senhor falando da seguinte forma: a quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com a imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para os céus, e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Então isso está em Isaías 40. Por que Deus insiste em nos falar isso? Quem se assemelha a mim? A quem vocês me compararão? Porque na antiga aliança, e vocês veem que sempre que eu trago uma questão, eu faço uma comparação com a antiga aliança, que era o que Jesus e os apóstolos faziam. Tudo que eles traziam de questão de ensinamento, eles faziam uma comparação com a antiga aliança. A antiga aliança é que é nosso baluarte comparador. Você não pode pregar nada se você não tiver fazer uma comparação com aquilo que Moisés escreveu. Então, vamos lá. Olha o que está escrito na antiga aliança, em Êxodo capítulo 15. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terríveis em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Pois vejam aí, na antiga aliança, quando Moisés saiu com o povo do Egito, que eles foram libertos, que eles ultrapassaram o mar, eles fizeram uma composição ali, uma música, né, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus pelos feitos que o Senhor tinha realizado a favor deles. E ele diz nesse versículo: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Ele pergunta a Deus: quem, Senhor, entre os deuses é semelhante a ti?
Mas espera aí, semelhante? Deus critica profundamente isso. Na antiga aliança isso era possível, mas na nova aliança, não. Não, Deus não se compara a ninguém. O Deus que nós servimos, ele não pode ser comparado com outro Deus, como fez Moisés aqui. Quem é semelhante a ti, Senhor? Quando Moisés diz isso, Moisés e o povo de Israel, ele está comparando a Deus. E o nosso Deus, que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, ele não pode ser comparado. Jamais nós podemos dizer a Deus e perguntar a Deus: quem é semelhante a ti, Senhor? Não existe ninguém semelhante ao Senhor. Nós já sabemos disso, mas na antiga aliança isso era possível, comparar a Deus. Vejam a outra passagem aqui, logo nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, não terás outros deuses além de mim. Aquele que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Samuel, Josué chamavam de Deus, era um Deus que podia ser comparado com outro Deus. Tanto que lá em Samuel, quando a arca do Senhor foi presa no templo de Dagon, ela ficou ali combatendo com Dagon, e o Deus da antiga aliança estava restrito àquele lugar, porque a arca estava ali. O Deus da antiga aliança estava restrito àquele povo de Israel, porque a arca estava ali, o templo estava ali. Mas você me pergunta: mas Cristiano, o Deus da antiga aliança não é o mesmo Deus da nova aliança? Sim, mas as alianças são diferentes. Na antiga aliança, Deus estava restrito a um povo, a uma certa localidade, que era o templo e antigamente o tabernáculo. Então, outra coisa, aqueles a quem Moisés, Davi, Salomão, aprenda uma coisa: aqueles a quem Moisés, Davi, Salomão, Abraão, Isaque, Jacó, todos esses homens de Deus chamavam Deus, era, na verdade, um anjo que representava Deus. Quem está falando isso? Eu? Não. Quem fala isso é o próprio Jesus e os seus discípulos. Se você for lá no livro de Atos, nas palavras de Estevão, vejam que Estevão diz o quê? A lei foi dada por anjos. Então, aquele que Moisés viu no monte lá, no Monte Sinai, que diz, o dedo de Deus, ali na verdade era um anjo. E o próprio Paulo também fala isso. Paulo fala isso em uma de suas cartas, e depois a carta de Hebreus fala a mesma coisa, que Jesus Cristo substituiu os anjos, ou seja, aqueles a quem esses homens que eu citei chamavam de Deus eram anjos, e hoje quem nós chamamos de Deus é o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque Jesus substitui todos aquela gama angelical que existia para cumprir a vontade do Deus soberano. Só que eles eram chamados de Deus por esses homens, e por isso acontece isso aqui que nós estamos vendo: não terás outros deuses além de ti. Quer dizer, esses anjos
eles eram comparados com outros deuses. Mas quando chega os profetas que profetizam sobre a nova aliança, Deus fala assim, pela boca dos profetas: exponham a sua causa, Isaías 41. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras. Revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses. Faça alguma coisa boa ou faça alguma coisa má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, vocês não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável aquele que os escolhe. Olha que Deus está falando em Isaías. Algo completamente diferente do que Moisés falou. Enquanto Moisés comparou Deus com outros deuses, os deuses de outros povos, quer dizer, existe Deus e existe outros deuses. Mas em Isaías diz: eles não são nada. Façam alguma coisa boa, esses deuses. Façam alguma coisa boa, façam alguma coisa má, mostrem-nos o futuro, mostrem-nos o passado. Quer dizer, já aqui em Isaías, Deus não pode ser comparado. Ou seja, existe apenas um Deus. Se existem outros deuses, são fantasias da cabeça das pessoas. A gente vê muito hoje na internet discussões sobre essas coisas, sobre a Bíblia. E o que eu vejo muito é discussões de o quê? Católicos com outros tipos de religiões. Ultimamente eu tenho visto muita discussão entre católicos e feministas, né? Católicos e feministas que chegaram agora, essas feministas com força. Mas católicos e feministas é duas faces da mesma moeda, porque os católicos adoram imagens, dizem que adoram a Deus através de imagens, e as feministas têm religiões ocultas, ocultismo, adoram várias coisas aí que ninguém sabe, mas também tem a religião por trás do feminismo, tem as religiões ocultas, o ocultismo por trás do feminismo. Então, católicos e feministas é o sujo falando do mal lavado, porque eu não vejo uma oposição nessas duas religiões. E outro lugar também que existe muita idolatria são nas academias, nas faculdades. Muita idolatria, você vê aquelas pessoas tentando retornar ao culto daqueles chamados deuses antigos gregos, hindus, egípcios, né? Eles pesquisam, eles veem como eram os cultos, eles começam a pesquisar essas práticas, deuses africanos, asiáticos, ameríndios, para que eles possam retornar a essas práticas. E essas coisas estão muito fortes, principalmente no mundo em que esses deuses eram cultuados, como na Grécia, como na Índia, como no Egito, como no Peru também, no México. Então, essa tentativa de retorno a um culto, a um Deus antigo dessas religiões está muito forte, porém a idolatria nunca deixou de existir, ela sempre foi se modificando, ela sempre foi trocando de roupa, na verdade, né? Como eu acabei de falar dos católicos, a gente pode ver os católicos aí. O que são os deuses, esses santos católicos? São os antigos deuses gregos. Os antigos deuses gregos que eles
maquiaram e, para agradar tanto a gregos quanto a judeus, maquiaram com o nome dos santos apóstolos de Jesus. Só que Deus não precisa, nós não precisamos de um mediador, de um outro mediador, na verdade, que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não existe outro. Não é Paulo, não é Maria, não é Pedro, não é João, não é José, não existe outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é a única ponte, é o único que é intermediário entre nós e Deus. Quem disser que tem outro, está mentindo. E nós apenas reverenciamos. Mentira. Adoram imagens e adoram estátuas. Então, essas coisas, meus irmãos, eu chamo de meus irmãos, mesmo não tendo visto vocês, mas eu chamo de meus irmãos porque nós compactuamos da mesma fé. Quer dizer, muitos eu nunca vi, muitos daqueles que eu estou fazendo um vídeo aqui, mas muitos também eu já vi, né? Se a gente compactua da mesma fé, se a gente compactua, se nós temos aquele mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, então nós temos o mesmo Deus. Se nós cremos que Ele vai retornar, temos o mesmo Deus. Em Isaías ainda está escrito assim: eu sou o Senhor. Aqui é Isaías 45. Isaías 45, Deus diz assim. É um texto enorme, eu não vou ler todo. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Então, olha o que Deus diz. Além de mim não há Deus, ao contrário daquilo que disse Moisés. Outros deuses, não existe outros deuses. Saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E não, aí ele repete aqui várias vezes: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então, baseado nessa ideia de existir um outro Deus, o que fez Moisés? Trouxe a Arca da Aliança, fez imagens ali de querubins esculpidas sobre a Arca da Aliança para que as pessoas fossem adorar ali. Mas Deus diz em Isaías o quê? Com quem vocês me compararão? Né? Sobre isso, existem até igrejas evangélicas com Arca da Aliança. Isso é idolatria também. É pura idolatria, a Arca da Aliança, imagens, tudo isso dá no mesmo. Olha o que Deus fala aqui, no texto que eu já tinha lido. Como poderão representá-lo? Como é que você pode representar Deus? Deus não pode ser representado por nada. Nem por arca, nem por estátuas, nem por imagens desenhadas. Ele diz: com quem vocês poderão me representar? Com a imagem que foi do artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela a corrente de prata. Foi exatamente isso que foi feito no deserto. Uma imagem, uma arca modelada com corrente de ouro, na verdade, aqui ele fala de prata, mas na Arca da Aliança foi corrente de ouro, para que as pessoas levassem a arca, e as pessoas tinham que ir naquele local, que era o tabernáculo e posteriormente o templo, para adorar a Deus naquele lugar. Então, veja que essa prática, até mesmo a prática do deserto aqui em Isaías, é criticada. Por quê? Porque em Isaías a visão já é para a nova aliança. É uma visão para a nova aliança, onde Deus atua de forma diferente. Na antiga aliança, Deus ele tinha aqueles representantes que eram os anjos, que os homens chamavam de Deus, não tinha problema. Mas hoje nós não podemos chamar anjos de Deus, porque Jesus Cristo já veio. Ele já tomou o lugar desses anjos na representação de Deus. O representante de Deus, o interventor entre Deus e os homens, agora não são mais anjos. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós adoramos a Jesus Cristo e não a anjos.
que eram chamados de Deus. Olha Deus, Deus para lá, Deus para cá, sem ser na verdade Deus, eram apenas representantes de Deus que tomavam isso para si, de serem chamados de Deus. Para vir um pouco para o Novo Testamento, tem uma passagem de Atos em que Paulo vai a uma cidade, vamos ver aqui. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Olha só, aquilo que foi pregado em Isaías e não em Moisés. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Veja que ele estava preocupado era com dinheiro, não era com majestade divina de ninguém. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. O que acontece aqui? Ainda acontecia esses cultos a esses chamados deuses, né? Aqui no caso, Ártemis, uma deusa grega, que era muito adorada naquela época, mas Paulo chega ali com o conhecimento que ele tinha de Isaías e diz: só existe um Deus, não existe outros deuses. Isso causou um tumulto naquela região. Se fosse na época de Moisés, ou se fosse pela lei de Moisés, o que seria dito? Não, ali é um outro Deus. Comparando Deus àquilo ali, àquela Ártemis, ou a qualquer outro. Mas Paulo diz: não existe outro Deus, outro, como está lá nos 10 mandamentos. Não adorais outro. Existe Deus, existe outro. Não. Existe apenas um Deus. Os outros não são deuses. Os outros são fantasias da mente das pessoas. Porque Deus fala em Isaías, Deus desafia esses outros e diz: façam alguma coisa boa ou má, falem alguma coisa do futuro, falem alguma coisa do passado. Mas quando Deus desafia esses outros deuses, na verdade, ele está desafiando os fantasiosos, para ver se os fantasiosos, os que criaram essas imagens, eles podem falar alguma coisa do passado, do futuro. Não podem. Esses deuses não podem falar nada porque são fantasias da mente das pessoas. As pessoas, nós, sabemos alguma coisa do futuro? Além daquilo que Jesus já nos revelou? Nós sabemos alguma coisa do passado? Além daquilo do que lemos nos livros de história? Não, nós não sabemos. Nós não sabemos. E por isso que Deus fala: façam alguma coisa do passado, falem alguma coisa do futuro, façam alguma coisa boa ou má. Nunca vão fazer, porque não são deuses. Não existe outros deuses como está nos 10 mandamentos. Existe um Deus, como Isaías trouxe para a gente e Paulo aqui no Novo Testamento. E Deus seja louvado, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.